sequência aqui, mais um Potência Podcast, direto dos nossos estúdios aqui em Maceió, Alagoas, para o mundo. Em um oferecimento de Conect Automação. A melhor do mundo. A melhor empresa para nós. Imparável. De automação industrial, montagem de painéis elétricos e instalação, que está presente aqui em Alagoas e no Pará. No Pará. Estamos começando mais um Potência Podcast. Não, isso é mais de 50, pô. Já passou mais... É mais um. Mais Matematicamente falando, quer dizer que é crescente, o episódio mais um. É, né? Crescente. Estamos aí ultrapassando todas as barreiras de tudo das redes sociais. Elon Musk, queremos você aqui. Oxi, nada a ver essa minha entrada aí, mas isso aí. E aqui nós temos mais uma vez uma honra de ter uma fera do Vegel aqui para falar com a gente, né? E nós temos aqui, então, desse lado aqui, eu amo o Vegel. Tá de novo, velho. E aqui do outro lado nós temos ele, que é uma potência das... Essa bancada doeu, mano. Ele que é uma potência do freestyle do cabelo, o cara que cuida desse cabelo aqui. O Carlos Jorge só é bonito graças a esse cara. Diego Vital, seja bem-vindo, potência. Uou! Eu acho que o Carlos Jorge tá pagando não o corte de cabelo. Tá... Por isso que eu falo demais. Diego Vital é um empreendedor do nosso Vegel e vai trazer aqui a sua visão sobre esse ramo da barbearia, sobre o ramo do empreendedorismo, sobre o empreendedorismo na periferia. Acho que tudo isso é muito bacana aqui para ser tratado, mas eu gosto de iniciar sempre... E a própria história de vida dele é inspiradora. Vamos mostrar esse cara, por isso que eu trouxe Diego Vital aqui hoje, para a gente ouvir, né, como o cara pode virar o jogo da vida. Top. Então, Diego, para você, para a gente iniciar, para você, quem é o Diego? O Diego era um jovem sem expectativa nenhuma, né? Logo para início. E onde cresceu sem sonho, né? Sem oportunidade também, mas que em meio à trajetória da vida, né, conseguiu sonhar, né? Conseguiu ser inspirado e hoje se tornou uma inspiração também para outras pessoas na comunidade. Top. E o Diego, ele tem uma história de vida pessoal que realmente difícil, mas lembra e compara muitas histórias, né, similares nas periferias, que a gente sofre pra caramba, né, velho? Muitas vezes a gente rala mais do que tem que ralar muito, a gente que é da periferia, para poder chegar em algum lugar. E quando a gente chega em algum lugar, a gente não quer nem o melhor, mas só de sair do ambiente e melhorar um pouquinho a nossa vida. Mas o Diego passou muitas situações difíceis, né, na infância e tal. Conta um pouquinho da tua história familiar, Diego, assim, pessoal, né, porque eu acho que é muito inspiracional, porque muitas vezes o cara se amarra na vida difícil e num passado sofrido, mas não reconhece que pode ter a oportunidade de virar esse jogo. Conta um pouquinho da tua história de vida com a tua mãe e tudo. Eu sou nascido e criado daqui mesmo, né, de Maceió. Minha mãe, ela já veio de uma família muito sofrida. Minha avó veio lá do interior de Boca da Mata e também já teve uma vida muito sofrida e passou para minha mãe, né? Só que a diferença do interior é que as pessoas por não ter oportunidade muitas das vezes, né, de poder ir para o colégio e ter um trabalho muito braçal, as pessoas, a maioria, né, vamos assim dizer, né, elas são ignorantes, a maioria das pessoas. A gente tem uma certa ignorância quando não vai para o colégio, tal, não tem uma cultura. E minha avó, ela, por ser analfabeta, né, sempre trabalhou. E o que passou para minha mãe deixou, né, uma vida muito sofrida com o meu avô alcoólatra. E o que acontece? A minha mãe foi uma pessoa muito mal amada e veio para aqui, minha avó, para a capital. Chegando na capital, a diferença foi que, além da minha mãe, ela conhecer, né, o abandono, ser uma pessoa muito sofrida, ela conheceu meu pai, que meu pai era traficante,
E aos 14 anos de idade ela se envolveu com o meu pai e ela agora não teve mais só o conhecimento da brutalidade, né? A minha mãe também, ela começou a conhecer outro mundo, né? O mundo da violência, né? De morte e tal, que foi o mundo do tráfico. E minha mãe, ela ingressou nessa trajetória junto com meu pai, né? Meu pai, ele cometeu alguns homicídios, né? Era uma pessoa delinquente também, roubava. E ele, né, teve o prazer de poder ter me viu ainda com vida, ainda como criança, mas infelizmente não teve o privilégio de poder ver eu crescer, né? Porque infelizmente cefaram a vida dele. E a minha mãe, ela mesmo assim seguiu nessa trajetória, né? Então, assim, além de ter uma vida sofrida, uma pessoa que não conheceu, né, a escola, né, viveu em meia ignorância, agora partiu para um lado que a gente sabe que existe dois caminhos, né, que é prisão ou cemitério. Esse é o caminho, infelizmente, onde eu fui criado. Então, minha mãe, ela me criou no meio do tráfico. Na parte do Trapiche, praticamente a gente conhecemos aquela área dali todinha, né? Do Vergel, a parte toda ali, na parte da lagoa. Minha mãe, ela foi não só uma das pessoas que traficava, mas ela mandava, principalmente na área do Trapiche, do 2, 3, né? Quem tem o privilégio, né, de estar com vida, né? Sabe quem era a minha mãe, que era a Liege, hoje finada. Mas que no meio dessa trajetória, cara, o que acontece? A gente que mora na periferia, como eu falei, a gente não sonha porque a gente não consegue enxergar a nossa capacidade. Nós somos limitados, começamos a se limitar porque nós não temos inspiração. Era o meu caso naquela época, né? Então, qual era a minha inspiração? Era poder olhar para o meu padrasto, então, que era o marido da minha mãe, e que era traficante. E a gente vê que o traficante, ele tem respeito, né, na comunidade. O traficante, ele é uma pessoa que ele tem as coisas dentro da comunidade, e todos nós queremos obter algo na vida, né? Mas mesmo que seja de uma maneira errada, quando você está ali, para você passa a ser o certo, porque você não tem um conhecimento da verdade. Acaba se tornando uma referência, né? Isso, uma referência. Mesmo sendo uma referência ruim, mas é uma referência para o que tem ali, né? Então, o que acontece? Então, eu não conhecia esse lado no mundo. Na realidade, a minha infância foi tão conturbada que chegou momentos na minha vida, na minha adolescência, que eu não conseguia sair de dentro sequer da lagoa, né? Porque eu era jurado de morte, né? Eu tinha muitos atritos, era uma pessoa muito agressiva, um jovem muito agressivo, porque era... A gente dentro da comunidade, a gente entende que para poder se expor, você tem de ser violento, você tem de usar a violência, né? Não existe a questão da democracia, de conversar. Além de ser uma cultura nordestina falar muito alto, às vezes, né? Isso daí, principalmente quando você mora dentro da periferia. Então, o cara entende que por ele falar mais alto, ele vai ter uma autoridade maior. Então, a minha trajetória foi no meio disso daí, no meio do tráfico, né? Então, comecei não só a me envolver com pessoas, segui o exemplo da minha mãe também, né? A gente traficava, começamos a traficar, e até um período, né, até a faixa dos meus 15 anos de idade. Então, junto com os amigos também, a gente cometemos coisas erradas, né? A gente também via que, para a gente poder obter algo, a gente deveria tomar dos outros, a gente via que deveria destruir sonhos também das pessoas, né? Então, a perspectiva da gente era o seguinte: o viver é o hoje, o amanhã, se eu estiver vivo, é lucro. Né? Então, assim, a gente não tem projeto, né? Não tem como. Mas, aos meus 15 anos de idade, eu tive o privilégio, né, de conhecer, né, Deus, né? Botou uma pessoa muito importante na minha vida também, que hoje é meu cunhado, e também tinha um pastor evangelístico, né, que ele veio lá de São Paulo. Inclusive, o meu primeiro contato com esse pastor, né, a gente estava lá na beira da lagoa, e eu e meu colega estava planejando assaltar esse pastor, que era um pastor evangelista, que ele estava com uma mala, né, na época, para alugar o prédio onde ia ser a igreja, onde futuramente, onde eu iria estar participando, eu não sabia, que hoje é o prédio do Manda Ver. Né? Então, ali foi aquele local ali. Então, o que acontece?
o meu cunhado, né, através de um amigo convidou ele, foi na minha casa, e eu, a princípio, também não gostava de pessoas evangélicas. Eu fugi muito, mas até um dia que eu escutei a verdade, né? E meu cunhado, por ele me evangelizar, e um dos fatores mais importantes também foi também que eu vi a minha esposa, né? Uma linda mulher. Isso me inspirou também a poder me afirmar mais ainda na igreja, né? E eu comecei, então, meu primeiro contato, para ser realista, de poder começar a ver a vida por outro ângulo, foi quando eu cheguei no terreno hoje onde eu moro, no meio dos familiares da minha esposa, e eu vi meus cunhados trabalhando, porque até então a minha vida era só vagabundar, né? Vender droga e aprontar. Então, a vida era essa, dentro da favela. Quando eu comecei a ver essa vida por esse ângulo, que o trabalho, ele dignifica o homem, os irmãos tudo em paz, a polícia não estava indo em busca deles, eles eram respeitados, havia uma comunhão e uma paz que eu não tinha quando eu estava outrora dentro da comunidade, na favela, onde querendo ser o chefe ou algo desse tipo, né, com esse sonho, né, que na realidade é a ilusão, né? Então, daí por diante, né, foi que eu comecei a ver, né, assim, a vida por outro ângulo, ver que é possível você ter uma vida digna, né, através do trabalho. É importante, né, a gente salientar, porque nesse momento da vida do Diego existe uma diferença da referência, né? Você vê o quanto que é importante o papel das referências próximos da comunidade, Isso. de você ter mais Carlos Jorge lá no Vegel, ter mais pessoas que impulsionem, porque o que você está falando é uma realidade da periferia, mas assim, a referência que você tem perto é o que vai acabar lhe impulsionando, né? Vai lhe influenciar muito, né? E aí, nesse ponto da sua vida, tem uma mudança de referência, né? Isso é muito importante, cara. Então, eu mesmo... E no, assim, só fazendo adicional, e no caso do Diego, a gente percebe que as referências dele, ele não tinha desde dentro de casa, né? Assim, boas, né? Então, desde em casa, ele, né, o pai, a mãe, então, assim, as referências dele eram negativas no sentido de querer ter um futuro, né? Um futuro de paz, um futuro sossegado e tal. E isso já é difícil, né? Quando você já não tem essa base resolvida, né? Porque o caba fica num estágio de eterna agonia, né? O caba nunca tem segurança, tudo é na base da violência, do grito e tal, e é muito, muito delicado, né? Eu com meus um exemplo, eu com meus, acho que 12 anos de idade, né? Muitas das vezes ouvi minha própria avó me colocando de fora, dentro de casa, né? Por motivo que ela falava que eu teria o mesmo futuro da minha mãe, porque minha mãe, no caso, ela traficava, né? E não só eu, mas eu não culpo, assim, minha avó, foi o que ela recebeu, então ela passou por ignorância. Hoje eu entendo, entendeu, esse lado aí, mas na época, como eu não entendia, então isso me motivava mais a fazer o que era de errado, porque eu não me sentia amado. Entendeu? Eu me sentia um lixo, me sentia que, assim, o lado errado, né? Os amigos era aquele que me oferecia a droga, os amigos era aquele que me oferecia a bebida, os amigos era que estava ali me levando para as coisas erradas, entendeu? Era com aqueles ali que eu poderia contar. Eu agradeço a Deus até porque teve uma família que me abraçou, que foi o Cristiano, né? O Beto, né? Eu passei há cerca de 4 anos, imagine aí, né? Um adolescente, né? 12 anos, um pré-adolescente, né? 12 anos de idade por aí, passei 4 anos praticamente perto da casa da minha avó, porque eu não queria voltar para a casa da minha avó também, além dela ter me expulsado, porque apanhava do meus tios também, né? Era muito agredido também no meio da família. Então, por não ter apoio, minha mãe também da mesma forma, vi muitas vezes minha mãe sendo agredida, até mesmo grávida pelos meus tios. Então, a vida da gente foi muito difícil. Então, minha mãe, o que ela via, a opção para ela era só o tráfico. Então, consequentemente, foi a gente ingressando nisso daí. Mas, quando eu comecei a olhar esse lado daí, o lado do trabalho, entendeu? Eu comecei a entender que esse era o caminho, né? Trabalhar, ter o sustento dentro de casa. Essa é a parte aí onde eu passo para o trabalho. Mas, depois, essa trajetória também, né?
foi quando já estava trabalhando, levando essa vida e tal, então a gente já ouviu falar de um doido também, né? Que falava, né, e gritava dentro do VEGEL que o VEGEL seria um dos lugares mais inovadores e empreendedores de Alagoas. E isso daí é que gerou motivação e esperança também para o coração da gente, porque a partir desse momento a gente não estava mais com o pensamento apenas de poder trabalhar para as pessoas. Porque se você olha para uma pessoa, para um jovem, uma pessoa que você sabe que é nascido e criado, que passou por dificuldades semelhantes às suas e se superou, você diz, pô, eu consigo também. Então, aí, eu comecei a entender que empreender, trabalhar, seria algo que seria melhor, não só para mim, mas para a minha família, e seria uma ferramenta para poder estar ajudando outras pessoas também. Aí é onde começa a história do Vital Barbershop, né? Foi aonde eu comecei a ver, eu digo, poxa, eu não tinha o ensino médio completo, né? Eu digo, o que é que eu vou fazer? Não tenho os estudos, não concluí. Cara, então, qual é a área que eu posso empreender? Como eu posso empreender? Aí eu fui olhando e digo, cara, barbearia vai trazer uma renda. Eu cortando o cabelo, eu vou ganhar dinheiro também vendendo produtos, né? Então, eu vi essa área ampla na área da barbearia. E é onde tudo começou, na área da barbearia, né? Através de uma senhora, que foi a minha patroa, que ela conseguiu comprar uma máquina para mim, e eu sou muito grato a ela, a Gedalva Toledo, e através disso daí, através da Gedalva Toledo, eu comprei minha primeira máquina, onde eu comecei a trabalhar, mas, cara, é muito desafiador, né? Muito difícil. Todo início de negócio é muito desafiador. Eu cortando cabelo de graça, ninguém queria. Ninguém queria cortar o cabelo comigo, cara. Uma vez eu falei pro Carlos Jorge que teve um jovem lá, que eu estava cortando cabelo de graça, e disse, ô, cara, vem cá, eu corto teu cabelo de graça. Aí o cara tava olhando, moleque, tava vendo eu cortando o cabelo do outro, ele olhou assim para mim e disse, bicho, esse cara sabe cortar cabelo não, foi embora, cara. Isso foi uma desmotivação, foi muito desmotivador para mim, total. Eu digo, vou parar de cortar cabelo, vou parar de empreender, eu não quero saber disso não, isso não é um lado para mim, vou trabalhar para os outros de novo. Mas o que acontece, né? Eu digo, não, cara, vou desistir não, vou seguir adiante. Aí eu olhei para ele assim, bicho, as lágrimas veio no olho, sabe? Aí eu disse, não chore não que você é macho, né? Aí eu olhei para ele e disse, um dia tu vai querer cortar cabelo comigo, cara. Passou algum tempo depois, acho que cerca de 1 ano, e esse cara depois foi olhar na barbearia, hoje é cliente meu, né? Hoje corta cabelo comigo. Ele sabe que eu estou falando, você está assistindo aí, né? Podcast, e hoje é cliente meu. Então, assim, né? Tudo há muita dificuldade, mas todo sacrifício que a gente faz, né? Tem um resultado, né? O sacrifício, ele é algo que ele produz, né? Quando tudo aquilo que a gente sacrifica, a gente vamos ter um retorno, né? E o retorno sempre é bom, né? Algo que a gente sacrifica. Então, acho assim, eu sacrifiquei mais amizade também, né? Amizade assim, tempo, e fui em busca do meu sonho. Eu digo, bicho, é isso aqui que eu quero e, né? Acredito nisso daí, e vendo o louco também gritando lá, né? O menino tudo com bicho no pé, né? Lá na área do VEGEL. E a gente vendo o retrato, porque o retrato ali era esse, muito desesperador ali da criança. Hoje, praticamente, eu até converso com o Carlos Jorge e eu falo para ele. Hoje, praticamente, através, graças a Deus, do trabalho, né, do Carlos Jorge, e hoje manda ver, né, tem feito um excelente trabalho, hoje as pessoas conseguem colocar um feijão, hoje o jovem consegue ter oportunidade para se qualificar no meio do trabalho, né, no VEGEL, mas na minha época muito difícil, né? Vamos botar aí há uns 15 anos atrás, por aí, é muito desafiador. Olha só, deixa eu dizer, cara, vou falar um negócio pra tu. Eu não conhecia na história do Diego e, bicho, você é um vencedor, viu? Eu também sou do VEGEL, né? Eu também fui criado Parece lá. mesmo. Esse bicho fica falando mal de mim, Marco, o tempo todo, pô. Parece. Eu botei uma roupa bonita, eu botei uma caveira em homenagem ao Diego, que é barbeiro, tem uma caveira com cabelo. E de óculos escuros, eu tava de óculos escuros também, pra poder ficar estilo da caveira, né? É que a caveira Eu pensei que era igualdade, né? Eu pensei que era a tua meta de emagrecer, cara. Me diz uma coisa, Diego, assim,
Eu também fui do Vergel, mas eu não tive muito essas referências que você teve na vida. Na verdade, assim, da turma que eu andava muito ali no Joquileão, tinha um pessoal que de vez em quando era preso, então era normal a gente ver, por exemplo, a polícia chegando na casa daquele pessoal lá, e às vezes levando o cara algemado. Eu me lembro, eu criança, dessas imagens. Um dos meus amigos lá da época do Joquileão, que brincava com a gente, jogava bola, depois ele acabou virando traficante e também morreu, sabe? E aí a gente, assim, existiam essas referências, né? Mas em contrapartida eu tinha meu pai e minha mãe que me traziam uma realidade totalmente diferente e que me ajudou a ter um caminho e uma perspectiva diferente para me tornar empresário, para poder construir algo na minha vida dessa forma. E aí, cara, assim, eu queria entender como é que acontece essa virada de chave na sua vida, porque eu contei minha história para você, pondo em vista que, para mim, eu tinha referência do meu pai e da minha mãe. Você não tinha muitas referências. Apareceu um rapaz que hoje é seu cunhado, beleza. Isso. Mas eu acredito que não é uma virada de chave assim. Tem que ter algo muito forte, sei lá, o poder de Deus mesmo na sua vida, mas acredito que ainda há interferências, há aquela vontade de voltar ao caminho. Como é que essa virada de chave mesmo acontece na sua vida? Eu acredito assim, Deus ele nos deu uma livre escolha, né? Todo dia a gente mata um gigante. A gente temos o poder da decisão está conosco. Mas eu não posso ficar me vitimizando, né, pela situação que eu passei. Né? A gente temos que passar de fase, né? A gente estamos no vídeo vivendo a nossa vida, né? Deixa eu desligar aqui esse aparelho. Rapaz, esse alarme aí, meu amigo, olha, pensa. Esse alarme é bom, tu... É os clientes querendo cortar cabelo, meu irmão. Pô, aí o pessoal Brasil ligando a cada um minuto. O cara é bom. Quando o cara é bom, né, meu velho? Então, assim, eu acredito que a gente temos que resetar, fazer um reset. Então, o que eu vivi. Às vezes, há um preconceito até das pessoas mesmo, algumas pessoas, né? Para poder ver a transformação e a mudança, de acreditar, né, nas pessoas. Mas, realmente, quando a gente realmente se decide, a gente consegue mudar. Mas a gente não pode depositar em ninguém, certo? A gente, por mais que temos uma referência, eu tenho uma referência hoje para a minha vida, que é Carlos Jorge. É uma pessoa fundamental na minha vida, certo? Hoje eu falo isso daí abertamente para todo mundo, certo? Na área do empreendedorismo, certo? A gente consegue sonhar por ver uma pessoa como Carlos Jorge. Eu não consigo ver outra pessoa ali no Vergel, entendeu? Fazer o que ele fez. A gente não temos, entendeu? Uma pessoa, acho que em Maceió. Então, tem pessoas com a história de vida parecida, mas como ele não, ele é uma inspiração. Então, ele é uma inspiração para mim. Mas existe algo que tá na pessoa, a gente temos que se decidir, certo? Então, assim, você não pode ficar se vitimizando, olhando e dizendo, poxa, é porque eu não tenho um apoio de pai, é porque eu não tenho um apoio de mãe, entendeu? Porque eu não tive. Inclusive, um exemplo, eu mesmo, particularmente, eu respeito todas as religiões, mas eu tive um encontro com Deus, né? Na igreja evangélica. E, qual assim, o nome da igreja? A igreja era a Igreja Brasil para Cristo, né? Um abraço vocês da Igreja Brasil para Cristo, viu? Aí o que acontece? Nessa igreja daí, né? E quem realmente foi a referência foi o meu cunhado, né? O meu cunhado. Cunhado, Severino. Um abraço para você também, cunhado. Querendo você aqui, viu? Meu cunhado é o Marco dali. Ele deu um beijo aqui, obrigado. Aí o meu cunhado, no caso, né? Assim, me ajudou, mas eu tive que me decidir, eu tive que dizer, poxa, eu não quero mais essa vida. Isso daí não serve mais para mim, entendeu? Então, eu comecei a ver pessoas como o Carlos Jorge, comecei a entender e enxergar, né, que Deus, primeiramente, ele me amava, entendeu? O fato das pessoas, meus familiares, as pessoas onde eu estava cercado na época, né, não expressar o amor que sentia por mim, eu comecei primeiramente a entender que eu nunca estive só. Então, eu gostaria até de falar para vocês que está escutando, né, está nos assistindo, que em meio seja a situação que você se encontre, em meio seja qual for o calabouço que você se encontre, existe um Deus que ele lhe ama, ele não desiste de você, certo? Depressão
hoje, muitas pessoas, né, se encontram em depressão, né, precisam de recuperação. Eu falo para você, cara, que na situação que eu passei, eu acho dizer que eu passei por um momento depressivo por muitas das coisas, mas a questão é você não se entregar. Isso. Né? Não você não se entregar, você saber que... Tem um texto na Bíblia que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós devemos saber que em Cristo nós podemos todas as coisas. Então, você, seja qual for a religião, você tem de crer que existe um Deus, né, que nos ama, ainda nos ama. Então, a primeira coisa foi isso. Saber que o amor de Deus, ele é na minha vida. Então, eu enxerguei, eu abracei esse amor, eu acreditei, eu disse, há esperança para mim. Há esperança para mim. E quando o pastor, na igreja, quando eu fui, esse pastor que eu disse que ia assaltar ele, quando ele falou assim, ele disse, existe um Deus. No dia que eu fui ao culto, meu cunhado, né, ele me levou, e ele fez o apelo, ele disse, existe um Deus que lhe ama, existe um Deus que pode mudar a sua vida. Aí eu levantei a mão para cima e ele disse, você tem de confessar ele como seu Salvador. Então eu levantei a mão e confessei a Cristo como seu Salvador da minha vida. A partir dali por diante, eu já não estava... Ali eu já entendia, porque todo tempo ele estava comigo, mas eu não enxergava. A partir daquele dia em diante, eu comecei a enxergar Cristo na minha vida, eu consegui enxergar Deus. E a gente também, além de Deus, né, que a gente não enxergamos por meio da fé, a gente também devemos ter referência aqui na Terra. Então, assim, Carlos Jorge, uma pessoa fundamental, né? Essa pessoa também que eu trabalhei por alguns anos, Gedalva Toledo, ela hoje está com 97 anos, um forte abraço, um beijo, né, se ela assistir, né, estiver nos assistindo, né, a Gedalva Toledo, sou muito grato a sua família, né, os filhos. O que acontece? Eu comecei a ver que ela tinha 94 anos, se eu não me engano, acho mais ou menos está aí, e ela começou a falar da superação também de vida dela. Ela falou que ela começou a fazer faculdade, depois que o marido, os filhos ainda já adolescente, não desistiu de fazer faculdade, se formou. Que massa. Né, advogada, a primeira delegada do Brasil, ela tem na área de... Como é que... Me esqueci agora, meu Deus. É a primeira delegada do Brasil, mas acho na área do BPTran, né? Tem a questão dela aí, a Gedalva Toledo. E essa mulher também foi uma das pessoas também que me inspirou muito. E eu comecei a olhar ao redor também, né? Vidas de pessoas que realmente, né, se superaram na vida. E eu comecei a dizer, poxa, se Carlos Jorge pode, né? Olhava assim, tinha pessoas assim que, por mais que não tivesse a vida, levou a vida que eu tinha levado, né? Que não viveu o que eu vivi, mas que fizeram escolha boa. Eu enxergava, eu vi o pai com o filho e tudo, eu olhei para mim, eu disse, me decidi, a partir daquele momento eu disse, eu não quero isso aqui para mim. Isso daí eu não quero para mim. Olhei, disse, não quero criar meus filhos assim, eu quero ter, a minha esposa não vai ser assim, não vai ser, essa realidade não é para mim. Me decidi, então, foi na área que eu fui para o empreendedorismo, né? Na área de poder empreender, querer abrir um negócio, né? Crescer na vida, entendeu? Olhar e dizer, eu sou capaz, onde eu chegava era cabeça baixa, né? Todo, entendeu? Então, é isso daí, irmão, praticamente é Deus, né? E a gente também temos que ter umas referências aqui na Terra, mas eu acho que o principal de tudo é Deus, é a fé. É a gente poder olhar e saber que Deus está conosco. Pois é, incrível, Diego. E qual a relação que você tem hoje com a sua família? Muito boa com a minha família, muito boa, né? A gente, em Cristo, né, sabe que a gente temos que perdoar, né? Mas quando você fala família, são os pais? Eu falo exatamente, geral. Eu falo os familiares anteriormente essa mudança, né? Que você tem contato hoje. Eu, na realidade, eu era taxado, como eu falei, né? Eu era taxado, um exemplo, na minha família, minha própria avó, né? Acredito que eu perdi muitos amigos, né? No meio do crime, né? Nessa vida errada. E minha avó, ela olhava e me via como sem futuro, né? Como de nada. Hoje, quando eu chego pelos meus tios, sou muito respeitado, sou bicho com outro olho, e eu correspondo com amor, né? Entendo o que eles viveram. Minha mãe, ela passou para mim o que ela tinha, o que ela poderia oferecer. Às vezes até o amor, né? De uma forma ignorante, mas é o que ela tinha para poder oferecer. E isso daí eu não posso retribuir da mesma maneira.
Então a gente também sabe que até o Pai Nosso, né, a gente temos que perdoar as ofensas daqueles que nos ofenderam, né? Assim como Cristo nos perdoou. Então, eu acredito que é isso daí. A gente não ganha nada, né, bicho, sustentando o ódio, né? Acho que não... O maior prejudicado é você mesmo, né? Isso mesmo. É um veneno que você bota num copo e você, em vez de oferecer a pessoa, você mesmo está tomando. Sabe o que eu digo para minha filha? Eu digo assim para ela, filha, quando alguém erra com você, e vai depender se você está certo ou não a partir da sua resposta. Se alguém agir errado com você e você agir errado com outra pessoa, tipo assim, uma coleguinha chega para você e diz, quero mais não falar com você, e age com ignorância com você. Se você também agir com ignorância com aquela coleguinha lá e dizer que não vai mais falar com ela, vocês duas estão erradas. No começo era só ela que estava errada, porque só ela que agiu desse jeito. Se você replicar isso, você também está errado. Se você não replicar isso e agir ao contrário, com amor, com carinho, na verdade, e com respeito, que é uma base muito importante, você, a partir dali, você não está errado. Então, a outra pessoa lhe tratou mal, você tratou ela com respeito e educação. Isso. Não precisa também você chegar a baixar a cabeça, porque senão a pessoa bate de novo você talvez não esteja preparado para poder levar essa pancada. Mas agir com respeito, com amor, acho que é um ensinamento muito grande, cara, que você deixa aqui pra gente, sabe, com isso. Jesus, ele disse o seguinte, ele disse que quem vive pela espada, por ela morrerá. Então, às vezes a gente só vence o mal com o bem. O mal não tem nada a perder, o mal é o mal. Então, se a gente for retribuir o mal com o mal, a gente está sendo diferente. Então, me diz uma coisa, agora conhecendo melhor a sua história, eu imagino que o desafio como empreendedor deve ter sido ainda maior, porque você, de qualquer forma, ali no Vegel a gente se conhece, todo mundo se conhece praticamente, né? Então, a gente sabe, se não conhecer, sabendo quem é a pessoa sabe da história, sabe do... Então, acho que existiu isso no começo, como desafio, já como empreendedor, da galera dizer, aquele cara ali aquele cara foi envolvido com tráfico, aquele cara ali... Como foi encarar esse desafio para conseguir converter vendas, né? Isso. E outra coisa, vamos trazer uma história aqui. Aquele cara foi envolvido com crime. Ele está dizendo que mudou, mas agora ele vai estar com a navalha no meu pescoço. E aí, como é que eu vou aceitar isso? Existe um conceito mental, né? Existe um conceito mental, porque a gente sabe que o preconceito ele existe em todas as etapas do que a gente fala, da música, da arte, da profissão. Imagine isso. A sua história atrapalhou nesse começo? Eu acho assim, algumas pessoas podem até lhe julgar por um momento, mas no modo que você viver, o tempo que vai falar, entendeu? Então, eu acredito que toda pessoa uma pessoa que sai do presídio, ou uma pessoa que teve uma vida no meio da delinquência, e a sociedade, essa pessoa que quer mudar, a sociedade logo a princípio não vai dizer, poxa, que cara transformado. O que vai falar mais alto não é ele vestir uma roupa ou ele ir para a igreja, é a conduta dele, é o viver. Então, eu acredito assim, a gente temos que gerar fruto na nossa vida, né? Não temos que ser uma árvore infrutífera. Eu vou falar aqui mais uma vez porque eu não consigo ver outra referência. O Carlos Jorge é um tipo de uma pessoa assim, né? Uma pessoa que é uma árvore frutífera e tem dado muito fruto lá no Vegel. É uma pessoa que eu quando comecei a ver ele se expressando, ele falando, ele acreditando nos desacreditados, de poder olhar no olho e dizer, cara, vai em frente, dá certo, entendeu? E isso daí nos motiva a cada dia mais em acreditar em nós mesmos, certo? E não desistir, porque assim, você não tem que dar ouvido para o que as pessoas pensam a seu respeito, ou até mesmo o que elas falam. Você tem que se apegar a coisa boa. Energia negativa em todo canto vai existir. A questão é você se deter nisso. E você se deter e dizer assim, não, bicho, eu mudei, eu tenho de focar nisso daqui. Se a pessoa chegou um cliente lá, vai querer, muitas das vezes, assim, testar a sua paciência. E o cara vai, bicho, esse cara é metido a brabo, um exemplo, né? Esse cara era o cara que brigava e tal, quero ver lá se esse bicho é isso mesmo. Aí quando chega lá, pô, bom dia, senhor, né? Seja bem-vindo, como o senhor gostaria, qual é o tipo de corte de cabelo, senhor, e tal. Esse cara, ele vai olhar para mim como empreendedor, como dentro do estabelecimento, vai me tratar com respeito, vai ver que a minha imagem, até mesmo se a pessoa falar de mim, né? Mostrar para ele esse lado daí, ele vai tirar a conclusão quando vê no meu andar. Por quê? Porque eu estou gerando frutos bons, entendeu? Então, desde que ele entra no meu falar, o modo, entendeu? Aonde eu vivi não pode determinar quem eu sou.
aonde eu vivi ou o que eu vivi. Não pode determinar. Então, Carlos Jorge, isso aí que eu digo, bicho, eu tenho de ser assim. Entendeu? Eu quero ser assim. Eu posso ser assim. Então, cara, o cara veio aqui na barbearia. Eu vou me profissionalizar, eu quero fazer um corte perfeito para que ele saia satisfeito. Eu vou abraçar ele, é sempre um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se puder oferecer um cafezinho, todos estão convidados, sei lá, na barbearia no Parque da Tarde. Aqui também tem um cafezinho, viu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Quer um cafezinho, cara? Eu vou oferecer também, o atendimento da gente. O atendimento da gente tá muito ruim, o atendimento da gente. Café ou açúcar? Não, tranquilo. Quer dizer, açúcar ou adoçante? Só tem açúcar, não tem açúcar aí? Porque eu tomo sem açúcar, sem nada, pô, aí fica assim. Aí tem um cafezinho, então isso daí vai realmente, né, vai definir, né? Tá, pega, quebrou os cafés, quebrou. Pô, tô tentando abrir aqui. Isso foi aqui, essa lapada, vocês não viram aí, foi... Então, assim, cara, por mais que a pessoa ela possa ter um pensamento contrário, né, pelo que você vive a sua vida, ele vai ter que ver a transformação, porque você realmente você não consegue ser fingido uma vida. Por um breve tempo, o cara consegue, né, fingir, né? Agora abriu. Então, ou seja, eu entendi bem, porque isso acaba ficando como uma dica para pessoas que também estão enfrentando ou já enfrentaram esse desafio e às vezes não conseguem converter em vendas, não conseguem ganhar o respeito da comunidade ali para acreditar naquela mudança. Mas eu entendi que você fomenta isso através da sua conduta do dia a dia, né? Porque assim, ó, seja qual for a profissão, se você, um exemplo, você é um vendedor, né, seja de sorvete, seja do que for. Eu vou tirar um exemplo aqui da barbearia, que hoje é o que onde eu trabalho, né? Onde eu empreendo. Aí o barbeiro tá ali, tá no atendimento ali, é até uma ótima pessoa tal, mas de repente ali acabou o expediente. Aí o cara tá bebendo ao lado da barbearia, ou até mesmo perto da barbearia. O cara se intrometeu ali numa confusão e o cara tá brigando mais o cara. Você é cliente, você mora ali na vizinhança ali. Aí você é um cara pacífico. Você é um cara que é da igreja. Você vai confiar a tua esposa levar teu filho ali naquela barbearia? É verdade. Entendeu? Então, se você saber se pôr, entendeu? Você tem de acreditar em você mesmo. Você tem de ver, olhar e dizer assim, não, eu posso. Eu sou fera nisso daqui. Eu sou barbeiro, eu sou empreendedor, seja em qual for a área. Eu acredito, acabou-se, meu irmão. Ninguém vai lhe parar, não. E é isso, pessoal. Estamos aqui no nosso Potência Podcast. Oferecimento da Conecta Automação. Ela está onde? Em Alagoas e no Belém do Pará. E Ananindeua no Pará. Ananindeua lá, na curva ali da Pitomba, né? Vocês sabem ali, né? Na BR-316. Mas tem alguma rua chamada Pitomba? Que eu saiba, não. Na verdade, no Pará tem muitas ruas com nome de plantas, de muita coisa. Ponto, Pitomba. Por exemplo, tem uma companhia de ônibus lá que o nome é Barata. Barata. É massa, que é o feminino de barato. Entendeu? Então, assim, Pera aí, que eu não terminei, não. Pera aí. Esse aqui. É barato. É bom demais. Esse aqui é o nosso Potência Podcast. Saudades da época do Jô Soares, que a gente tinha um programa inteligente de entrevista com pessoas fazendo piadas boas. E aí, o que acontece? Estamos aqui com Vital, né? O Vital, nosso Diego Vital aqui. Segue lá, @Vital Barbershop, que ele faz grandes cortes, um cara de uma história de superação incrível, né? Mas você percebe o que é a história do Diego? É o sentimento de não ser vítima, como ele falou, né? É o sentimento da resiliência. Isso é muito importante. Da autorresponsabilidade. Dizer, cara, eu podia culpar o mundo todinho. Meus pais, meus parentes, o mundo, não sei o quê. Mas eu vou culpar agora a mim mesmo pelas minhas escolhas, né? Então, quais escolhas que eu estou fazendo? É as escolhas que eu vou decidir. As escolhas que eu vou decidir fazer para mudar a história da minha vida. Então, é um cara que, sinceramente, eu tenho muito carinho, muita admiração. A recíproca é verdadeira, ele fala muito, né, sobre ser inspiração, mas também ele é uma inspiração. E é um cara hoje que você vê equilíbrio, vê visão. É um cara incansável, né, que realmente luta em prol da sua família, seus ideais.
E é o que, irmão, que tu quer aí? Quer um cafezinho? Dê aqui, pô. Eu não queria atrapalhar, não, pô, no seu raciocínio. E luta pelos seus ideais. E esse cara realmente é um empreendedor nato. Eu Thank vi you. a Vital Barbershop nascer. Só que qual é o diferencial? É o diferencial do conhecimento. É um cara que buscou conhecimento. É um cara que tem vários certificados de formação, de capacitação, né? Que muitas vezes o cara quer ser o empreendedor, só o fazedor, sem se especializar. Não, deixa muito comigo. Só preciso o quê? De uma tesoura e de um pente aqui. Vai na onda, vai na onda. Mas não é só isso. Precisa ter técnica, precisa ter conhecimento, precisa ter essa resiliência, né, de ter conteúdo. E hoje, para mim, uma referência. Eu, sinceramente, fiquei mais bonito quando comecei a cortar no Vital Barbershop. Não tinha outro. O meu cortador de cabelo antes do Vital Barbershop era um Zezinho lá, um veinho que era a cuia, né? Eu pagava R$1, ele passava a 0 e pronto. Rapaz, tu é daquela época que o cara cortava, era R$10 sentado, R$5 em pé? Lá no Vejão tinha. Mas você começou a cortar o cabelo, era quanto o corte de cabelo na época? Rapaz, olha, eu não tenho muito tempo assim que eu comecei a cortar cabelo. Hoje já está fazendo 5 anos, né? Então, assim, eu me considero uma pessoa que ingressou na área da barbearia e tem tido bons resultados, né? Porque hoje eu já consegui ter meu próprio estabelecimento, né? Hoje, graças a Deus, minha barbearia não é tão grande, porém é aconchegante, né? Eu vou lá, viu? O meu barbeiro no Certo. Vegel também é o Arthur, da CA Barbershop. Esse povo tudo barbershop, né? Tudo é um shopping da barbearia. É chique, né? Esse negócio. O Arthur é meu barbeiro, mas eu vou lá conhecer a Vital também, viu? Porque o Arthur hoje me atende a domicílio e eu sou o cara que cada vez menos tenho tempo. Tá uma loucura a minha vida. É bonito E, isso. ô, Henrique, Tem que, né? isso, tem que me administrar, na verdade. Outra coisa, uma dica também que eu quero dar, né, a um empreendedor, né, e a todos que estão nos assistindo, né, cara, a gente devemos selecionar as pessoas que nós vamos andar na vida, certo? Ninguém consegue ir muito longe sozinho, certo? Se você consegue ir longe sozinho, você vai mais ainda com alguém. Uma corda em 2 dobras é mais difícil de se arrebentar. Na minha barbearia hoje também, eu posso falar até também dessa pessoa, né? Eu quero até mandar um grande beijo, né? Foi até citado o nome dessa pessoa por outra pessoa também estava sendo entrevistada aqui, o Elenilson, né? O Elenilson que tem o projeto social Leão de Judá. Professor Elenilson, lá do Vegel, tem um projeto há muito tempo de jiu-jitsu. Isso. Opa, colega, tudo bem? De jiu-jitsu, judô, professor Isso. Elenilson. Então, assim, também empreendedor nato, né? Então, o Elenilson também, ele foi uma das pessoas também que chegou e começou a me dar orientação. Tem um também grande empreendedor, né? Uma pessoa que, graças a Deus, também está botando para arrebentar, mandando ver, né? O Ed Nelson, que é uma pessoa que tem a serralharia lá É o rei também. Cara talhador, né? da madeira. Ele Jacaré, faz tudo, talha. camarada. Um talhador. É Então, absurdo ele, velho. eu procurei ficar perto de pessoas boas. Então, Elenilson sempre chegou assim, quando ele viu lá a barbearia, só Vital, faz assim também, sempre dando conselho, sempre para o bem. Então, assim, seja seletivo nas suas amizades, né? Isso daí vai causar uma grande diferença, né? Aonde você quer chegar na vida. Verdade. Pessoal, e tem um grande diferencial na Tô nossa aqui vida. tomando nota aqui, eu vou escrever um livro desse negócio, viu? E outra coisa que o Diego fala, né, é sobre essa questão das influências, né? Isso é muito sério, né? As pessoas muitas vezes não ligam, mas é o que pode fazer diferença para o fracasso ou para o sucesso da nossa vida. Então, escolha bem, né? Escolha quem vai te influenciar de forma positiva. Agora, algumas pessoas, infelizmente, por não ter sabedoria, conhecimento, instrução, também escolhem as pessoas que vão levar ela para o fracasso, né? Então, com essa frequência, né, pode te levar ao êxito. E também, assim, outra coisa, a gente não consegue fazer nada na vida sozinho, né? Nada. Por mais que a gente, sou o cara, bicho, alguém vai precisar lhe dar uma mão em algum momento da vida. Orientação. Né? Alguém vai precisar te dar orientação, que é o mentor, né? O mentor para te dar essa base, para te dar essa dinâmica, para te dar essa trilha. Muitas vezes não é nem
o caminho final. Ele não vai te dar o caminho final, mas pelo menos ele vai te dizer, vai te dar escolhas. Ó, cara, eu acho, eu acredito que pode ser por aqui e ali. E a outra coisa, eu até reforço também, eu gosto muito de falar sobre isso, é quando o Diego fala sobre vitimismo, mas a diferença da piedade para a compaixão, né? A piedade, muitas vezes, ela te ajuda de forma pontual, mas ela não transforma a tua vida, né? A compaixão não, a compaixão pega na mão, né? A coisa é compaixão, né? Tanta paixão de ver aquela vida dar certo, que o cara pega na mão dela, sabe que vai sofrer, né? Muitas vezes, a pessoa vai te dar um trabalhinho, o processo com essa pessoa muitas vezes é um processo de muitas perdas, né? Perda até material, né? Eu já passei muitas situações, mas no final você também pode ter muitas alegrias, né? Com algumas histórias de vidas e no meu caso tenho muitos casos de pessoas que tiveram história de superação como a do Diego, então me orgulho muito. Então assim, a compaixão faz uma diferença absurda. Mas Diego, aqui para nós, quais os seus sonhos, seus planos futuros? O que é que você desenha, né, na sua cabeça, né, para os próximos anos? Quais as tuas próximas metas? Quais os desafios que você pretende superar nesse próximo 2023? Porque estava logo ali, né, 2023. Feliz Natal, viu? Feliz Ano Novo. Obrigado, cara. Para você também. Tudo de bom. E Feliz. qual o teu sonho para o próximo ano aí, para os próximos anos? A minha maior... Hoje o meu maior sonho, a meta, vamos botar a meta, né? Vamos botar a meta. Principal hoje é poder ter um espaço maior, né? Barbearia maior, não só poder estar trabalhando, mas estar podendo ajudar, né? Outras pessoas sendo colaboradores para poder crescer e ampliar. Hoje tem uma criança, né? Meu filho, que eu amo muito, né? O Diogo já está há 14 anos, e tenho também a Ana Beatriz, que tem 13 anos, né? Diogo, Ana Beatriz, um abraço para vocês, viu? Estamos aqui, o papai está aqui, ó, dando orgulho. Então, o que acontece? Eu penso de poder futuramente que barbearia sempre foi assim, né? É uma profissão que ela é passada de pai para filho. Então, de poder ver meu filho estar trabalhando ao meu lado, acredito que o sonho seja qual for também a profissão de qualquer um pai. Então, o espaço lá é pequeno. Eu quero... né, ter a possibilidade de poder ampliar, né, e estar gerando emprego, não só gerando emprego, mas também estar passando, né, poder ser uma influência, né, e ajudando essas pessoas, esses jovens a sonhar, porque assim, mesmo no espaço pequeno que eu tenho, eu já consegui, né, poder mudar a mentalidade de alguns jovens que eu pude receber na minha barbearia, né, pessoas com história de vida parecida com a minha e que estava trilhando um caminho completamente errado. Então, sim, eu pude dar um norte a ele, porque a barbearia, ela tem esse poder de poder fazer com que você tenha relacionamento com as pessoas, de poder ter aquele momento, tá cortando cabelo, bater um papo, e a gente consegue ser um psicólogo, consegue ser um conselheiro, né, porque barbeiro não é só cortar o cabelo, barbeiro se torna um brother, um amigo, né, daquela pessoa. Muitas das vezes o cara nem corta o cabelo, por incrível que pareça, é nem pelo corte que o cara sabe fazer, mas é pela pessoa que é o barbeiro, né, um amigo. Então, eu sempre tenho lutado para ser esse tipo de pessoa, esse amigo, né, junto com os meus clientes, né, que eu não chamo nem de cliente, eu chamo de amigos. Então, eu penso em ampliar para dar um local, né, melhor para os clientes e poder estar capacitando, né, formando profissionais. Ali no Vergel do Lago, nós temos muito jovem talentoso. Nós temos muitas pessoas talentosas que precisam de uma oportunidade. Então, dentro do que eu posso ajudar hoje, eu já tenho ajudado. Eu ajudo as pessoas. Quando tem uma ação social, eu estou dentro, eu convoco amigos para poder cortar cabelo junto da comunidade. Não só do Vergel, tá, pessoal? Quem me conhece, precisou de mim, tiver ação social, estou dentro aí para poder estar ajudando. Mas acho que o objetivo é esse, poder ampliar, o objetivo de poder ser um professor, né, estar formando, né, profissionais, não só na área da barbearia, mas formando pessoas para a vida, certo? Porque o que adianta você ser um grande profissional e ser um mau filho, ser um mau pai,
né? Ser um mau irmão. Então, a gente tem essa proposta daí, sabe? Porque a partir de um jovem, que você pega um jovem, que o jovem tem a conduta totalmente desregrada, um delinquente e tudo, não há nada melhor do que uma pessoa para conversar com esse jovem que sabe que ele passou, né? Então, se eu sair, né, desse mundo, é porque eu tenho um propósito a cumprir, né? Ou seja, tem a ver com o que você trouxe no começo, referência, né? Justamente. Ser a referência, esse é o ponto. Justamente. Então, assim, não é só formar, é ser uma referência, né, para esse jovem e poder fazer com que o Vegel, né, se torne um dos lugares mais inovadores e empreendedores de Alagoas. Tá vendo aí, bicho? A causa que tu levantou lá atrás, quase ninguém acreditava. O povo olhava para esse homem e dizia: esse menino é orelhudo, rapaz, que orelhudo. Feio, feio que só. Orelhudo, não vai para lugar nenhum. E o cara olha assim, feio, orelhudo. E aí a pessoa olhava assim, rapaz, tem uma orelha tão grande, tão orelhudo. E dizia, rapaz, que orelha, tão orelhudo, e ninguém acreditava. Agora as pessoas acreditam. Ainda eu falo mais, sabe? Ainda eu falo mais. Eu vou fazer aqui uma analogia aqui, né? Para algumas pessoas eu não sei, mas eu vejo assim, Carlos Jorge, uma ovelha levantada por Deus. No meio da favela um bocado de leão, mas uma ovelha levantada com Deus. Sendo guiado por Deus, consegue guiar muitos leões. Isso daí é que eu vejo. Então, acho assim, o cara não tem nem como. Outra vez eu vi uma cena, rapaz. Como é que o cara... Ó, eu vi por 2 vezes só na vida, né? A primeira vez foi o meu pastor, que era meu pastor, o Marcelo, né? O pastor Marcelo chegou e o camarada acusou ele... Pastor Marcelo, um abraço para você aí também, viu? Aí o camarada acusou ele de algo lá, bicho, foi para lá para bater no pastor, ó. Aí o pastor dobrado, ó. Aí eu ainda meio perturbado, digo, menino, se ele ciscar dali, eu digo, vai dar bom para ele. É o pastor batendo do lado, batendo do outro. Eu com o pensamento ainda perturbado, novo convertido, né? Rapaz, o pastor olhou pro camarada assim, ó, um negão dobrado, meu irmão. Olhou para ele e falou, meu querido, você quer bater em mim, meu querido? Peraí. Aí botou a Bíblia assim lá e fez, deixa eu lhe dar um abraço primeiro, eu te amo em Cristo Jesus. Rapaz, meu irmão, como é que o cara ia bater no negão, meu irmão? Eu olhei e fiquei assim, eu digo, boca aberta. Outra vez foi o Carlos Jorge, aí o camarada, que nada, é facção, não sei o que. Ele botou a mão no rosto e o cara fez, digo, como é que você vai bater no camarada desse? Ei, rapaz, calma, tô com você, tenha calma. Eu digo, poxa vida, isso daí que nós precisamos, né? É ter uma pessoa que consiga acreditar no desacreditado. Isso é doido, né, também? Porque o cara tem que ser um pouquinho de doido. Tem que ter um pouquinho de doidice, sabe? Eu acho que para ser empreendedor também tem que ter um pouquinho de loucura. Se você não tiver um pouquinho de loucura, não vai adiantar nada. Ei, mas eu fui, 2 semanas atrás, fui desapartar uma briga, eu levei uma pneusada na cabeça, quase foi que... Mesmo, oxe! Digo, meu patrão se acalma, meu patrão, uma menina aqui, eu vou matar esse miserável. Meu patrão se acalma e o outro, você mesmo, infeliz, não sei o que, quando os dois querem briga, né? E o meu patrão, não sei o que, a gente tem dúvida para não ter briga, porque eu não queria que a minha filha visse aquela briga. Só que as minhas filhas vendo, cada um com um filho pequeno, 5 anos na média, a menina, pai, pelo amor. Aí eu aqui fui conversar com o outro, bicho, fica quieto, pô, pra não dar. Aí o cara arrancou um pneu do nada do chão, com areia, com cimento, com tudo assim, ó. O pneu voou. Ufa, até hoje eu sinto a dor na metade do rosto. Aí minha filha, papai, você está bem? Eu digo... Se tivesse no jiu-jitsu com o professor Helenilson, ia saber pelo menos rolar e se desviar, né? Tu treina jiu-jitsu, é? Treino, sim, treino com o professor. Sabe, eu sou faixa azul. E é que massa, sabe quem treinou para rolar e se desviar foi o pneu. Rolou um cara na cabeça do povo. Eu, graças a Deus, consegui ainda, né, ser campeão alagoano. Você treina com Tony Tatu. Isso, Tony Tatu. Oxe, é o homem que me tá Não, aí é bom Que demais. aprendeu com o meu professor. Helenilson Santos. Não, pô, Tartaruga Ninja. Tá mais pra mestre Splint, né? Se for. Calma, eu vi o Helenilson há muito tempo. Eu era repórter do Esporte Campeão, fiz uma entrevista com ele. Quero você aqui. Vamos trazer o Helenilson aqui. O Helenilson é a referência também, né? Pra muitos jovens ali. Sabe que ele não veio aqui? Tá com medo. Rapaz, tu é doido.
Tu é doido. Peitoral aqui, mano. Eu acho, assim, uma coisa importante, né? O esporte, ele ajuda muito, sabe? Demais. Você mantém um controle, né? Eu achava que o cara era muito agressivo. Cheguei lá na academia, e Elenilson, eu vou papocar qualquer um no chão. Eita. Bote pra cá, professor, fazer aquilo. Aí o Elenilson olhava pra mim e fazia... Baixa a bola. Tá, quietinho, Vital. Fique quietinho, Ó, Vital. quando eu conheci o Vital, quietinho. ele era faixa transparente. era faixa invisível. Ele, sai daí, eu vou fazer já meu primeiro campeonato. Cara, faixa transparente, parecia o Bruce Lee. Vai conseguir ser campeão. Mas é massa demais, né, bicho? O esporte, participar de competição. Eu era judoca, né? E aí poxa, a sensação de entrar no tatame também. Isso. Entrou no tatame, tá você e o cara, meu amigo. É. É, negão, tá só você e o outro do outro lado ali. Esse negócio não, aquela sensação, aquela adrenalina momentânea ali, putz. O professor Elenilson, ele é professor de judô e de jiu-jitsu, né? Isso. Ele é uma pessoa que realmente ali recebe... Ter formado criança. Hoje, meu menino tem 14 anos, o Diogo. Rapaz, o menino parece estar com uma barra de chocolate na barriga. Isso é o Elenilson Santos lá, meu irmão. O menino tá forte demais. O menino foi campeão agora. Só quer estar a caixa. É a caixa de chocolate todinho. É porque ficou poxa de gomos a minha barriga, só que ela só tem um gomo só. Pensei que era a caixa de chocolate. Meu irmão, assim, tá formando campeões, né? O Elenilson na vida e no tatame, né? É o lema que ele carrega consigo, né? E aí, tu lá na tua barbearia, você falou do seu filho, mas você tem ideia também de pegar mais gente da comunidade, de formar ali e virar barbeiro também, dar oportunidade para se profissionalizar, ou já faz isso? Com certeza. Assim, eu ainda não estou fazendo até por causa do ambiente, né? Por causa do ambiente. Capacitado, eu já, graças a Deus, assim como o Carlos Jorge aqui citou, né? Eu consegui, né? E tenho me capacitado a cada dia a realizar alguns cursos e outros também já estou concluindo. E assim, questão de aprendizado, capacidade para poder ensinar, isso daí eu já tenho. A questão agora é a estrutura, né? Para a gente poder estar passando para as pessoas. Mas, porque assim, cara, você tem de realmente ajudar quem quer ajuda também. Não adianta eu chegar e falar, poxa, vamos aqui formar pessoas que as pessoas não queiram. Valoriza. Não valoriza. Então, assim, desde que uma pessoa me procura e fala assim, ó, Vital, você que está me assistindo tem oportunidade, quer ser um barbeiro, eu lhe desafio. Eu lhe consigo lhe tornar um barbeiro de verdade. Se abrir a sua barbearia, isso daí vai ser gratuitamente. Eu desafio. Chega para mim, entendeu? Vou deixar meu número de contato aqui. Pode ligar para mim, a gente conversa, marca. O que eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Então, assim, é algo realmente que eu quero passar para as pessoas, entendeu? Mas, assim, tem que ter uma pessoa que tem que ter compromisso. Isso aí já é gigante, cara. Isso aí já é maior do que muita coisa. Viu? A proposta... Altruísmo. Você contribuir na vida de outra pessoa é gigante. Altruísmo. Eu vejo isso muito na minha vida hoje em dia. O que me dá a maior satisfação é desenvolver pessoas. Eu desenvolvo muitos negócios. Eu tenho uma empresa aqui em Maceió, tenho uma empresa no Pará. E assim, também vim da periferia. E daí fui desenvolvendo minhas paradas assim, sempre... Meu pai e minha mãe não tinham dinheiro, mas me deram um estudo, me deram uma base muito importante do que fez eu ter um entendimento e um conceito de saber que eu tinha que batalhar para conseguir o meu. Mas hoje, nada me satisfaz mais do que desenvolver pessoas. Tipo, desenvolver liderança na minha equipe, desenvolver, na próxima etapa agora, desenvolver sócios aqui, que a gente vai puxar os colaboradores para ser sócios. Cara, isso é gigante. Pessoal, esse foi o nosso Potência Cast. Né? Chegamos ao final já. Um oferecimento da Conecta Automação. Uma empresa de montagem de painéis elétricos, automação e instalação elétrica. E tivemos a honra aqui de ter Diego Vital ou Vital Qual Barbershop. Qual é o Instagram? Vital Barbershop. Repete, por favor. Repeat, please. Vital Barbershop. Então, se você quiser, no Vergel Adjacências, né, onde você quiser, se você quiser em Londres, só é pagar o jatinho que ele vai cortar teu cabelo aí em outro país. Vital Barbershop está à tua disposição. Como é que é? Vital Barbershop. Barbershop. Então, esse foi o seu nosso Potência Podcast, uma história extraordinária. Eu, particularmente, esse podcast, a gente tem que repetir, assistir de novo, você que está em casa. Inspirador,
né, desafiador, de muita superação e muita história de vida. Os caras fazem coração na cabeça, velho. Faz um monte de coisa, meu amigo. Bicho é o cara faz, ele faz até o sururu, a coxa do sururu na cabeça do cara se mandar, meu irmão. Símbolo da Nike, da Adidas. Bicho é bom. Então, é isso. Pois é, ó. Você que ainda não segue, segue aí, @Vital Barbershop. Isso. Vital, quer deixar as considerações finais aí? Mandar um abraço pro seu pai, sua mãe, pra Xuxa? Mandar um abraço a todos os amigos, né? Que estão nos assistindo nesse momento, especialmente ao Helenil Santos, meu professor. Mandar um forte abraço e um beijo, né? Minha esposa nesse momento também, que está online nos assistindo. E agradecer essa oportunidade, né? De poder estar junto com vocês aqui, compartilhando um pouco da nossa história aí. E também demonstrando o sonho, né? E os projetos futuros. E que mais à frente vamos estar voltando aqui, contando aí da realização desse sonho, desse projeto. Show de bola! Temos aqui Diego Vital, da Vital Barbershop. Eu botei uma caveira com cabelo em homenagem a ele aqui, ó. E é isso. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Uou!